E se a gente é terra, né? Como eu falei antes, que a gente vive da terra, come na terra, não é que eu não tenho mais contato com a terra. Eu me dissocio de mim. Eu quebro essa junção que eu tenho comigo mesma, essa união que eu tenho comigo mesma. E vou me unir com o quê? Com a fábrica de consumo? Com o cimento que não me deixa nem sonhar? Com tintas pimpadas dos apartamentos que não me deixam respirar? Com água contaminada? E querem que eu seja uma pessoa adaptada? Adaptada a quê? A essa condição miserável? A uma condição que não dá ao ser humano a sua real condição de vida, que é caminhar descalço, que é andar na mata, que é tomar banho de rio. Se destrói a saúde da Mãe Terra. Se destrói também a saúde do ser humano, dos filhos dela. Enclausurar pessoas dentro de leis, dentro de comportamentos totalmente neurotizados, totalmente estabelecidos dentro de regras rígidas, onde as pessoas não podem sequer pensar. O pensamento tem que ser o pensamento estabelecido. A criatividade só para os outros, com alguns artistas. A eles é permitido algumas coisas. Mas os outros, os milhões de outros, onde ficam esses outros? Adoece a pessoa por um sistema escravizante e coloca-se numa clínica fechada, cheia de drogas para tomar, cheia de medicamentos. Medicamentos para quê? Para que as pessoas possam se adaptar via televisão, aí para o jogo, tomar uma cervejona no final de semana, churrascão. E essas são pessoas saudáveis? Como assim saudáveis? Saudáveis é onde? Quando elas começam a falar delas, elas começam a falar da dor delas. E por que não tem felicidade no mundo? Por que esse sistema não traz o bem-estar, o sonho, não resgata? Porque o sistema quer sonhar pelas pessoas. Ninguém pode sonhar por mim. A minha possibilidade maior de existir mesmo nessa terra é resgatar e ser através da natureza. A natureza. Na natureza, quando você não tem mais nada, quando você não tem mais como contribuir, ela te leva. Isso é um processo maravilhoso, porque você não está mais contribuindo, porque você já não está mais aqui, porque você já não pertence mais aqui. A morte é um processo normal. A morte faz parte da vida. A cada instante estamos morrendo. Para quê? Viver sem sonhar. Para que viver dentro de um estado onde o medicamento sonha por você, onde o sistema sonha por você? Que vida é essa? Para que isso? Em nome de Deus. E aí eu vejo as pessoas se suicidarem, morrerem, porque elas estão longe delas. Elas estão longe disso aqui. As árvores cortadas, centenárias, os seus conhecimentos, suas proteções. O ser humano precisa voltar ao campo, à vida. Precisa voltar a ser o que ele é mesmo. Mas eu sei
E dentro do processo já estabelecido por nós, seres humanos, fica quase sem retorno. Eu sei que o que eu falo é o que eu acredito e o que eu pratico. A pressão está cada vez maior pelos espaços sagrados. A destruição está cada vez maior pelos espaços sagrados e míticos. Aí vai ter que existir uma nova humanidade, com outros sonhos. Você imagina, uma pessoa que mora numa floresta, numa selva, ou no campo, numa fazenda, né, que vive daquilo ali, planta aquilo ali, de repente ele se vê forçado a ir para uma cidade, morar numa favela. Ele vai ter que enlouquecer. Ele não vai poder, nunca ele vai ter que, nunca ele vai poder ter o comportamento normal que a sociedade exige. Nunca. No mínimo ele vai ser um ladrão. Porque roubaram dele o que ele tinha de melhor na vida. Isso eu tenho exemplos em mim. Então como é que quer que a pessoa seja normal? Como é que não quer que a pessoa se suicide? Ele tem que se suicidar. Ele tem que matar. Mataram ele. Ele tem que morrer. Porque ele não mais existe. As empresas comprando cada vez mais as terras dos povos, os cemitérios santos, os espaços míticos, os espaços sagrados. A pessoa vai fazer o quê, meu Deus? Vai fazer o quê, pelo amor de Deus? Aí eles dizem que a pessoa está louca. É mentira. A pessoa não está louca. A pessoa só quer voltar ao espaço dela. Diz que ela sente falta, sente saudade. A alma dela ficou lá, ó, presa nas árvores. Ficou lá. Ela veio sem alma, retirada, arrancada. Como é que você vive assim? Porque a alma dela era a terra. A alma dela era a árvore, era a laranjeira que ela plantou, as galinhas que ela cuidava, o porco do quintal. A alma dela estava ali, distribuída, se mesclando. Arrancaram tudo. E querem o quê? Que ela seja, fique bem na favela, podre, sem comida, sem feijão, sem aipim, disputando um pedaço imundo com outros também. Como assim? Então metendo tudo em gaiolas enclausuradas. Como assim? Que falta de senso. Mas isso o sistema sabe. Isso que eu estou falando não é novidade para eles. De jeito nenhum. Não é novidade. Eu estou apenas confirmando o que eles já sabem. Eu estou apenas dando a eles a possibilidade de repensar. E dando a nós, que estamos nesse caminho, a responsabilidade de assumir a nossa história e a nossa voz.